Beleza, pessoal, vamos lá. Tá gravando, tá gravando. Então, boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, o horário que você esteja vendo essa aula. Um dia no YouTube, com fé em Deus, muitas pessoas estarão vendo. Mentira! Ai, ai. Bom dia, Vitor. Mamãe, eu tô no YouTube. Boa noite, galera, que estão ouvindo essa live que está sendo gravada. Tá ao vivo, tá ao vivo. Deixa eu tentar pegar aqui minha pesca. Tá nessa aqui. Beleza, vamos lá. Então, né, hoje a gente vai terminar logo do sexto mandamento. A gente fala bastante coisa já, pra quem não viu a nossa catequese passada. Dessa vez você consegue ver, né? Então a gente fala bastante coisa nesse sentido. Mas parando pra pensar, né? A vivência da castidade, esse mandamento aqui, ele é mais algo no sentido racional do que algo no sentido espiritual, né? A gente vê as consequências. Eu resolvi tratar mais as consequências no sentido racional, porque a gente consegue usar de qualquer maneira, né? Seja para as pessoas que não são católicas, as pessoas, enfim, de outra religião, né? Porque ainda hoje em dia esse tema o povo acha que é simplesmente uma, como se a igreja estivesse impedindo uma pessoa de ter seus desejos, enfim, né? Ah, cadê? Então, só para finalizar algumas coisas, né? A gente falou bem desde o início, do princípio, a visão correta do que é realmente o sexo, né? Tipo, tem pessoas que dizem que o sexo é algo ruim, mal, no caso, né? Algo pecaminoso, e outras pessoas dizem que ele é que todo mundo deve buscar, porque ele é o mais importante, né? Então, são os dois extremos, né? São os hedonistas, né? E os puritanos, digamos assim, né? São os dois extremos, as duas vertentes, né? E a igreja ela é bem no meio, ou seja, o sexo ela é algo sagrado, algo importante, algo criado por Deus, mas ele é algo tão bom que ele deve ser feito dentro do matrimônio. Por quê? Porque a pessoa pode ser tomado por esse desejo. Então, ele, em vez de ser um meio, ele se torna um fim. E é esse fim que faz a pessoa ser escrava dos seus desejos, né? E aí a pessoa fica totalmente desordenada, né? E a gente falou a questão da vivência da castidade, a importância dela, né? A importância da virtude da pureza. A gente fala um pouco sobre as consequências desde que acontece no nosso cérebro, as consequências que a gente faz na relação fora do casamento, por qual o problema que isso pode acarretar, o porquê que a igreja ela pede para que ele seja vivido dentro do casamento. Então a gente explicou tudo detalhadamente, né? A gente falou sobre os hormônios específicos, né? Ocitocina, dopamina. A gente explicou o, o que o excesso da dopamina pode causar no nosso cérebro, né? Gerando um vício, digamos assim. A gente também falou o que mais? Sim, a importância do namoro, por que é importante viver a castidade do namoro, as consequências que isso pode acarretar caso a pessoa não viva a castidade, né? Então é a nossa visão do próximo, a nossa visão do outro, ela acaba sendo manchada, então eu acabo não vendo quem o outro realmente é, e eu acabo gostando da outra pessoa simplesmente porque ela me satisfaz ela satisfaz o meu prazer, né? Então, basicamente, eu utilizo ela como objeto e fonte do meu desejo, para saciar o meu desejo, né? E quando a gente vive, quando a gente não vive a castidade, a gente não consegue ver a alma do outro, a gente vê apenas o corpo dele. E, e é um desses motivos que quando as pessoas se casam, sem ter uma devida vivência da castidade no namoro, ela acaba se arrependendo. Por quê? Porque ela começa a descobrir certas coisas que ela não estava vendo no namoro. Por quê? Porque ela, a, o,
como ela não viveu a castidade, a visão dela sobre o outro foi totalmente turvada, né? Ela só viu o corpo. Aí vem aquela velha frase que muitas pessoas falam, olha, cuidado que no casamento é difícil. Cuidado que no casamento ele vai mudar. Ele é anjinho assim só no namoro. Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E por que eu vou falar isso? Porque a pessoa acha que no namoro a pessoa mudou. Né? Quando se casou a pessoa mudou. Mas na verdade, ela sempre foi daquele jeito. A diferença é que, como você não tinha a vivência da castidade, ela não conseguiu ver a alma do outro. Aí, como no casamento, aos poucos esse desejo vai diminuindo, aí ela descobre quem o outro é realmente, né? Aquela velha frase, né, que a paixão, o amor é cego, né? A paixão, não, que a paixão cega a pessoa. Realmente, ela cega. Então, por isso que é importante viver a castidade de namoro para que você não descubra e não fique com um cara ou com uma garota que não é aquela pessoa que realmente você pensava que ela era. Então, no relacionamento de namoro é muito importante ter essa vivência para você saber realmente se aquela pessoa quer você ou ele só quer te utilizar como passatempo e depois descartar como qualquer objeto. E outras coisas que a gente falou também, né, que a virtude da castidade é uma virtude espiritual. A gente só consegue ela com o auxílio da graça, ou seja, se você não se confessa, se você não comunga, se você não reza, é impossível você controlar seus instintos. Não tem como. Né? Porque através da oração é que teu espírito vai ficar fortalecido e com teu espírito fortalecido você consegue viver os seus desejos de forma ordenada, né? Basicamente, um resumo do que a gente falou. Cadê? Assim, a FA, que eu já falei aqui, né? Aqui é só catecismo. Tudo acabadinho, bichinho. Precisa de outro. A virtude da castidade é comandada pela virtude cardial da temperança, que tem em vista fazer depender da razão, as paixões e os apetites da sensibilidade humana. Ou seja, a castidade significa a integração correta da sexualidade da pessoa. E com isso, a unidade interior do homem em seu ter corporal e espiritual. Olha que coisa maravilhosa. Aí que fala, todo batizado é chamado a castidade. O cristão ser vestido de Cristo, modelo de toda a castidade. Todos os fiéis de Cristo são chamados a levar uma vida casta, segundo o seu específico estado de vida. No momento do batismo, o cristão se comprometeu a viver sua afetividade na castidade. Né? Então, olha que coisa massa aqui, né? Todo mundo é chamado a levar a viver a castidade, dependendo do seu estado de vida. Então, as pessoas solteiras têm uma forma de viver a castidade. Quem está novo, namorando, tem uma forma de viver a castidade. Quem se casou tem uma forma de viver a castidade. Ou seja, em todos os níveis, todas as fases, desde da pessoa que é solteira, da pessoa que é casada, em toda a sua vida ela vai viver a castidade. Porque fala que castidade é uma virtude. Então a pessoa que é casada ela vai viver a castidade de uma forma. Quem está namorando vive de outra forma. E quem é solteiro vive de outra forma. Então não existe níveis específicos de como se viver. Aí aqui, nós vamos passar aqui para as ofensas à castidade, né? Então nós começamos, digamos assim, com um pecado capital, a luxúria, né? Então basicamente o que é a luxúria, né? A luxúria é um desejo desordenado ou um gozo desregrado do prazer venéreo. O prazer sexual é moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo, isolado das finalidades de procriação e de união. Ou seja, o prazer sexual ele é moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo, ou seja, eu busco prazer como finalidade, o fim último, isolado das finalidades de procriação e de união. Então, a relação sexual ela gera prazer porque ela precisa ter prazer, isso é lógico.
Mas ela tem dois caráteres, unitivo e procriativo. Quando eu corto um desses dois, o prazer ele se torna o centro da minha atenção. E é isso que é a parte imoral do negócio. É quando eu utilizo alguma forma que eu mudo as ferramentas que é utilizada para me ter uma relação sexual e eu utilizo ela simplesmente para buscar um prazer como fim último, cortando uma dessas duas finalidades. Entendeu? Aí aqui, o Catecismo da Igreja Católica ele listra aqui várias ofensas à castidade, né? A primeira aqui que ele utiliza é a masturbação. Então, o que ele fala? A masturbação se deve entender a excitação voluntária dos órgãos genitais a fim de conseguir um prazer venéreo. Tanto o magistério da Igreja, na linha de uma tradição constante, como o senso moral dos fiéis, afirmaram sem hesitação que a masturbação é um ato intrínseco e gravemente desordenado. Qualquer que seja o motivo, o uso deliberado da faculdade sexual fora das relações conjugais normais contradiz sua finalidade. Então, aí o prazer sexual é buscado fora da relação sexual exigida pela ordem moral, que realiza no contexto de um amor verdadeiro, o sentido integral da doação mútua e da procriação humana. Ou seja, o que ele entende pela masturbação, né, no sentido é a excitação voluntária dos órgãos, buscando o prazer em si. Né? Então, como já cortou os dois detalhes, né? Olha que coisa doida. Cortou a união e cortou a procriação. Cortou os dois, pronto, já cortou os dois. Já ficou imoral pelo simples fato. Né? Então, tudo através disso, desse significado quais são as ofensas contra o sexto mandamento, a partir disso você consegue interpretar toda e qualquer ocasião que é pecado. Ou seja, sempre quando você tira um desses dois, vai ser errado. Pronto. Aí vai ser algo... Por quê? Porque é algo contra a própria natureza das coisas. Né? Então, nesse sentido, essa questão da masturbação, né? É o primeiro detalhe. A outra questão, a fornicação, né? Que aqui o catecismo ele fala que a fornicação é a união carnal fora do casamento entre um homem e uma mulher livre. É gravemente contrária à dignidade das pessoas e da sexualidade humana, ordenada para o bem dos esposos, assim como para a geração e a educação dos filhos. Além disso, é um escândalo grave quando há corrupção de jovens. Então, a fornicação, ela é... Por que tem a exclusão dos dois? Primeiro, ambos não estão unidos. Né? Já é a primeira coisa que já entra. Porque quando dois jovens, provavelmente são namorados, não casaram, quando eles vão ter uma relação, o que acontece? Eles vão ter uma relação e eles vão, primeiro, com medo. Sempre tem um medo. Qual é o medo? Por exemplo, ter filho. Então, para ter filho, como eles não querem ter filho, eles vão utilizar algum recurso para que seja impedido esse negócio. Então, eles visam a relação simplesmente para buscar um prazer momentâneo e rápido. Como eles cortaram a parte da procriação e só buscaram o prazer, também torna-se pecaminoso, porque tirou a parte da procriação. Como tirou uma parte, terá outras consequências por fora. Né? Sempre acontece isso. Que aí, quando eu falei na questão que estava na aula sobre os dois hormônios, né, dopamina e ocitocina, né? Então, quando a pessoa faz a relação, como ambos não se conhecem, a maioria das vezes nem se conhece direito, mas como tem esse medo, tem esse impedimento, na relação vai produzir apenas a dopamina. Né? É aquele prazer, aquela sensação que foi bom, rápido. Aí quando acaba o momento, vem um vazio em seguida. Por que vem um vazio em seguida? Porque a ocitocina, que é o hormônio do amor, para ela ser produzida, precisa ter uma conexão entre as pessoas. Uma conexão de quê? De conhecimento. E quando a pessoa é casada, a pessoa que realmente esperou e já conheceu o outro, aí essa substância é produzida. Depois da relação, quando as pessoas são casadas, o que acontece? Não vem esse espaço de vazio. E também não vem o vício. Olha que coisa louca. Não vem um vício sexual.
quando a pessoa vive o vício simplesmente buscando prazer, ela se torna vício porque ela está buscando o prazer como fim último da relação. No casamento, como ambos se entregam totalmente, ou seja, não tem medo de questão de ter filho, e se unem totalmente, não tem o vício. Na verdade, cada vez eles vão ficar mais unidos, cada vez o amor entre eles vai crescer. Caso não seja cortado um desses dois, é claro. Né? Sempre é cortado, às vezes, é a questão dos filhos, né? Também é cortada a questão da união. Por quê? Porque quando namorados vão fazer uma relação, eles vão usar uma proteção. A proteção, o que vai acontecer? Vai ter o bloqueio, ou seja, eles não vão estar se unindo. Porque tem um objeto impedindo a união entre eles. Logo, em si, se a gente parar para pensar, não é uma relação de verdade. Não está tendo uma união de verdade. Porque tem um negócio impedindo que eles sejam realmente unidos, né? E é por isso que vem as neuroses, vem a ansiedade, vem... Enfim, que eu já falei nas aulas anteriores quais são as consequências disso, né? E no mundo hoje em dia, né? O negócio é doideira, né? Então, esses medos, essas angústias que a pessoa tem, vou ter relação, às vezes a pessoa vai para provar para o outro que realmente ele é um cara que pode fazer, né? Porque hoje em dia a relação ela se tornou algo muito de questão de como se você fosse, se você nunca teve a relação, você é uma pessoa fraca, né? Hoje em dia muitas pessoas quando vão fazer isso, às vezes vão para provar para outra pessoa que realmente ele é capaz, né? Então, tirou totalmente a noção do que realmente é isso. Então, eles pegaram algo divino e transformaram isso em algo diabólico. É um conto diabólico, né? Ou seja, é buscando o prazer, achando que tá ficando top, mas na verdade tá só se afundando cada vez mais. Por causa dessas consequências, né? Veja a aula sobre quem não viu, veja a aula de dopamina e ocitocina que vocês vão entender. Tá top. Beleza? Quem viu já sabe o que significa essa parte aqui. É muito louca, é muito bom aquela aula. Tá, fornicação, a segunda coisa que eu falei, né, a pornografia, que é a pornografia de acordo com o catecismo. Pornografia consiste em retirar os atos sexuais reais ou simulados da intimidade dos parceiros para exibi-los a terceiros de maneira deliberada. Ela ofende a castidade porque desnatura o ato conjugal, doação íntima dos esposos entre si. Atenta gravemente contra a dignidade daqueles que praticam, atores, comerciantes, público, porque cada um se torna para o outro objeto de um prazer rudimentar e de proveito ilícito. Mergulha uns e outros na ilusão de um mundo artificial. É uma falta grave. Então, isso é bem óbvio aqui, porque que ela é algo pecaminoso. Por quê? Porque a relação sexual é algo que deve viver no íntimo, entre os casais, sozinho, no seu quarto. Quando isso é liberado para os outros, essa vivência íntima é liberada para os outros, expondo aquela relação, aquilo se torna pecaminoso. Isso é tão óbvio, o negócio é tão sagrado, que isso nem precisa de uma coisa bíblica ou algo religioso para dizer por que isso é errado. A sua própria consciência ela te acusa daquilo. Por quê? É como se já tivesse incutido de nós, já nasceu com a nossa própria natureza a questão do pudor. E hoje em dia, todo mundo sabe que isso de certa maneira é errado. Por quê? Porque tem a vergonha. A vergonha ela já denuncia que aquilo que você está fazendo é errado. Se você fica com aquele senso de, caraca, o tempo todo em ato de proteção. Tipo assim, caraca, ninguém pode ver isso aqui. Ninguém pode ver isso aqui. Tipo, se tu tiver com o celular e você sabe que tem alguma coisa, tu vai ficar com aquele medo direto. Ninguém pode pegar meu celular, ninguém pode pegar meu celular. Ou seja, você já sabe que aquele negócio que tu tá fazendo é errado. Tu fica com vergonha, fica sempre mais assim... ansioso não, é ocioso. Qualquer momento, qualquer movimento, ninguém pode pegar do celular porque tá com medo. Não pode pegar porque tem isso aqui, ninguém vai poder ver, não sei o que. Né? Sempre é de maneira oculta, é escondido dos outros, é no lugar que ninguém tá vendo. Então, de certa maneira, a tua consciência já te acusa que aquele negócio que você está fazendo é errado. É algo mais íntimo. Entendeu? Então, nós temos essa visão do pudor, né? Fora as consequências que isso vai ter no cérebro da pessoa, né? Claro, isso também
Eu falei também na aula da ocitocina e dopamina, né? Quais são as consequências, né? A pornografia, ela muda uma parte do nosso cérebro, né? E aos poucos ela vai deixando a gente, vai tirando nossa sensibilidade do próximo, né? Ela muda todo o sistema químico do nosso cérebro, né? Desde a questão da produção de dopamina, ela reduz a questão dos nossos neurotransmissores, né? Ela ataca dessa maneira aí, conforme a pessoa vai consumindo, gira um vício, um círculo viciante, e vai ter começando a ter mais problemas na questão do cérebro, né? Ela não vai conseguir mais se concentrar, ela vai perder o prazer em coisas básicas que ela tinha prazer antes, né? Dependendo dos casos mais graves, ela pode começar a duvidar da sua própria sexualidade, né? Porque como vai mudar a coisa química no nosso cérebro, conforme isso vai acontecendo, ela vai começar a duvidar se é realmente o desejo dela vai começar a ficar desordenado, ela pode desejar, pode acabar desejando, ela desejava homem, pelo tempo que é o homem que deseja mulher, de repente muda o sistema químico da cabeça dele e começa a desejar homens. Quando mais pior, ele começa a desejar crianças. Tipo assim, é porque ela muda o sistema químico do nosso cérebro, é um negócio doido, doido demais. É tipo uma parada muito cabreira, muito cabreira, né? Então, isso é bem óbvio, né? O problema que isso dá no nosso cérebro. Para quem é viciado nisso, né? Hoje em dia, basicamente, não tem no nosso mundo hipersexualizado. Não tem um jovem, tipo, é impossível não ter um jovem que nunca teve contato com isso. É impossível. É muito difícil. Principalmente os homens. As mulheres é mais na questão de contos eróticos. Contos eróticos também entram na questão de pornografia. Por quê? Porque trabalho imaginário, vem citação. Então, todos esses filmes, vou falar, Os Cantores de Cinza, com os eróticos, todas essas coisas, tudo isso são conteúdos desse gênero, né? Aqui vai entrar tanto na questão gráfica, na questão escrita, na questão visual, tudo isso entra. Por quê? Porque gera esse desejo desordenado na gente. Então, basicamente, digamos assim, é o mal do nosso século, né? A pornografia ela destrói casamentos, destrói namoros, destrói vacações. Ela é digamos, basicamente uma doença. É uma doença oculta que poucas pessoas falam sobre isso, dos seus males. Hoje ela é pregada como se fosse um bem, digamos assim, principalmente nas escolas, né? Os jovens hoje não sabem aonde eles estão se afundando, mas a escola não fala sobre isso. Não fala sobre os males que isso pode causar no jovem, nos adultos. Como ela pode destruir as famílias. Por quê? Porque o mundo hoje é guiado por isso. Então isso é tenso demais, né? E tudo isso eu falo com propriedade. Por quê? Porque eu já fui um viciado. 2017, 18, 17, 18, 19. Acho que a minha mudança mesmo se deu da minha conversão dos 19 anos. 20 anos. Acho que foi 19 e 20 anos. Foi quando teve a virada de chave, eu entendi o problema que eu estava afundado. E aí eu saí desse vício. Tipo assim, cheguei bem no fundo do poço, né? O mais difícil disso foi ter que confessar pro padre. Porque os gêneros, meu amigo, é tenso. Então, o que isso faz na cabeça da pessoa é um negócio bruto demais. Graças a Deus me livrei desse negócio, amém, Jesus. Mas assim, pra quem é viciado nesses negócios, o conselho que eu dou é Jesus, garotos, principalmente os homens aqui, porque afeta mais os homens. Se você é viciado nisso, procure ajuda. Certo? Procure ajuda. Aqui só rezar não basta, viu? Só rezar não basta. Tem que sair. Não vai baixar, não adianta. Só rezar não basta. A oração ajuda, mas não só isso não ajuda. Se a pessoa é viciada, é claro. Mas é muito importante. Principalmente quem busca. Seja pessoas que buscam. Querem se casar, ou enfim. Quanto mais cedo sair, melhor é. De verdade. Assim. Não queira chegar no fundo do poço, porque não é algo legal. Não é de jeito nenhum. É algo cabreiro demais, meu amigo. Ui,
Cabrei demais. Enfim. Alguma pergunta sobre isso? Tranquilo, tranquilo? Tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo. Bom, muito bom. Vamos lá. Aí vem em seguida, né? Aí vem a questão da prostituição, também é um pecado contra a castidade, né? Porque a prostituição vai contra a dignidade da pessoa que se prostitui, reduzida assim ao prazer venéreo que dela se obtém. Aquele que paga, peca gravemente contra si mesmo, viola a castidade a qual se comprometeu em seu batismo e mancha seu corpo, templo do Espírito Santo. A prostituição é um flagelo social. Envolve comumente mulheres, mas também homens, crianças ou adolescentes. Se é sempre gravemente pecaminoso, gravemente pecaminoso entregar-se à prostituição. Cadê? Sim. Enfim. Calma aí, li errado aqui. Se é sempre gravemente pecaminoso entregar-se à prostituição, à miséria, à chantagem e à pressão social. E a pressão social pode atenuar a imputabilidade da falta. Que basicamente ele está falando no sentido de... Dependendo da situação social, às vezes tem mulheres que às vezes a situação tão difícil, tão difícil, tão difícil. Tá no extremo da miséria, às vezes, por pressão social, por, enfim, outras coisas, acaba se entregando a esse negócio, a essa vida, né? Que, por razões que a gente não conhece, né? Só a pessoa que está passando por isso sabe. De certa maneira, a culpa ela pode ser atenuada, né? Pode ser atenuada. Essa falta ela pode ser atenuada, né? Mas isso, quem vai julgar esse negócio é só Deus, né? Claro, né? A gente não sabe, a gente não tem conhecimento disso. A gente só fala o que é pecado, enfim, mas assim, existem outras questões na questão de nossa ignorância, na questão da nossa consciência, esses outros detalhezinhos, isso cabe a Deus julgar. A gente não consegue acessar o íntimo da consciência da outra pessoa, né? Isso é só Deus sabe, né? Nesse sentido que às vezes a gente fala sempre que algo é pecado grave, digamos assim. Até para dizer que pecado mortal é algo meio complexo, é claro. Porque pecado mortal mesmo vai ter a questão da consciência. E a consciência só Deus sabe, né? Tipo, da outra pessoa. Então, sei lá, não pode dizer... Vamos supor, não posso afirmar que fulano cometeu um pecado mortal, digamos assim. Porque eu não sei como é que tá a consciência dele, é claro. Eu posso acusar que o ato que ele fez é um pecado grave, digamos assim. Então ele precisa se confessar, né? Mas existem vários outros detalhezinhos, né? Que... Enfim, não entra aqui, né? Tá, a prostituição é que nós temos o estupro. Enfim, o estupro todo mundo sabe o que significa. É a penetração à força com violência na atividade sexual de uma pessoa. Ela fere a justiça e a caridade. Então aqui também entra bem nesse sentido, né? Isso é bem claro. Bem claro, bem claro, bem claro, né? Que é pecado, né? Bem óbvio. Aqui agora nós entramos no segundo detalhe, que é a castidade e a homossexualidade. É aqui que o negócio vem. É aqui. Vamos entender alguns negocinhos aqui, porque também entra na castidade, nesse negócio. Então, o que o Catecismo fala sobre castidade? Sobre homossexualidade. A homossexualidade significa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusivamente ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade tem se revestido de formas muito variáveis ao longo dos séculos. Hoje em dia, LGBT, WQY, Z20 e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que a origem disso continua inexplicável hoje em dia, porque existem muitos fatores que levam a essa coisa, né? Aí que ele fala, né? Apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, a tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. Só contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procede de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum, pode ser aprovados.
um número não negligenciável de homens e de mulheres apresentam tendências homossexuais profundamente enraizadas. Esta inclinação desordenada constitui para a maioria uma provação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evita-se para com eles todo sinal de discriminação injusta. Essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida e, se forem cristãs, a unir o sacrifício da cruz do Senhor às dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição. Beleza, agora vamos explicar. Não, o catecismo, esse bicho aqui, eles são palavras muito complexas. Que, meu amigo, falei que esse negócio é bruto. Sim, então vamos lá. Primeira coisa. A homossexualidade, ela é algo que eu falei, né? Que a sua gênese psíquica, ou seja, como ele é originada, por que as pessoas nascem homossexuais, qual é a origem dele, como acontece isso, isso até o momento é inexplicável. Por quê? Porque ela tem vários fatores. Né? Existem pessoas que já nascem com essa tendência homossexual. Existem pessoas que adquirem essa tendência conforme passa o tempo. Às vezes existem pessoas que adquirem isso com incentivo de outras pessoas. Né? Existem pessoas que adquirem isso através de mudanças do seu psíquico, né? Às vezes de alguma coisa, sei lá. Às vezes aconteceu um trauma nela e às vezes esse trauma ele vai começar a reverberar através de uma mudança do seu sentimento, do que você sente sexualmente falando. Então, são várias coisinhas que ninguém sabe como é que isso acontece, né? É muitas coisas. Às vezes pessoas que veem também muito pornografia, às vezes acabam mudando o seu pensamento, ou seja, aquilo fez com que ela mudou a questão química do cérebro dela e acabou tendo esse desejo. Então é muitas coisas hoje em dia, né? Mas às vezes hoje em dia acontece muito uma bagaceira. Com a bagaceira, existem pessoas que nascem com esse sentimento. E existem outras pessoas que não nascem com esse negócio, mas querem aderir à massa para poder utilizar como benefício próprio, né? Para lacrar, digamos assim. Hoje em dia acontece mais isso, né? Às vezes é um vazio que a pessoa sentiu e fica totalmente desordenada, a pessoa que se entregou totalmente aos vícios e quer experimentar novas coisas. Então já é outra coisa totalmente diferente, né? Não no sentido de que ela nasceu com aquilo. Por que ela ficou com aquilo? Porque ela viveu muito na vida desagarrada e acabou querendo experimentar várias coisas. E acaba dando esse problema também, né? Enfim. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui? Vocês têm que entender duas coisas bem interessantes aqui. Quais as coisas? Primeira coisa, vocês têm que tirar a questão do sentir com consentir. A pessoa sentir a atração, que é homossexual, sentir a atração por pessoa do mesmo sexo não é pecado. Por quê? Porque nós não controlamos os nossos sentimentos. Os sentimentos que existem em nós, eles são voláteis. Nós não temos o controle sobre o que a gente sente. Ponto. Entendido isso? A gente tem controle do que a gente faz. Ou seja, o sentir atração não é pecado. Você consentir e fazer o ato é o pecado. É aqui que entra a parada. Por quê? Lembra? Primeiro significado. Por quê? Primeiro, ele tira a questão unitiva. Ele tira a questão procriativa. Basicamente, ele busca o prazer. Pronto. Só isso, só o prazer. Isso é bem óbvio. Como só busca o prazer, logo o ato é algo intrinsecamente desordenado. Porque quando a gente fala desordenado, significa que ele é algo contra a própria natureza na qual o homem ele é chamado. Ou seja, o homem é chamado para se procriar, para poder gerar vida, mas também ter prazer, se unir ao outro. Né? Então, um homem com um homem não consegue ter uma união. Uma mulher com mulher também não consegue ter uma união. Aqui, uma união que eu estou falando é no sentido realmente carnal. Não tem como. É por isso que ele é algo errado. É algo pecaminoso. O ato é pecaminoso.
Agora, a pessoa que sente atração por outra pessoa, mas através disso, o que a igreja fala? Ela diz aqui, né, que existem pessoas que já nasceu com isso enraizado no seu ser. E ela não tem digamos assim, ela não tem um controle sobre aquilo que ela está sentindo. Tipo assim, ela está sentindo aquela coisa, mas ela sabe que o ato que ela vai fazer é errado. O que a pessoa faz? O que a igreja pede? Que a pessoa, isso é uma cruz que ela tem que carregar e ela vai viver a castidade, digamos assim. Ou seja, ela vai oferecer sacrifícios e ter uma vida de oração, sentindo esse desejo, mas ela não vai passar do limite, que é se entregar. Porque ela se entregar vai ser pecado. Né? Tem aqui que a diferença que nós temos de distinguir nesse quesito, né? Que são as pessoas cristãs. As pessoas que realmente se entregam, mas não querem viver a vida da castidade, simplesmente o que você faz? Você vai rezar, tu também não vai discriminar, mas também tu não vai apoiar, né? Isso é bem óbvio. Né? Mas tu também não vai ficar julgando o outro. Sim. Então, que lembra? Eles estão, ah, eles estão buscando o ato em si ele é desordenado. Por quê? Porque as duas naturezas não se encaixam. Não se encaixam. Tipo, é uma ação desordenada. Então, é um ato intrínseco, né? Intrinsecamente desordenado. Então, de logo maneira, o ato homossexual, ele é sempre pecado. Entendeu? Sempre é pecaminoso. Sempre é pecaminoso. Então, o que a pessoa faz? Ela vai, se ela é cristã, ela quer ser católica, ela vai entregar isso e oferecer esse sacrifício. É a cruz que ela vai carregar. Da mesma forma que nós temos as nossas cruzes. Tipo, a diferença da pessoa que é homossexual é porque ela tem um pecado específico dela. Mas isso não significa que eu sou melhor do que ela. Já ela vai cair, ela vai se entregar da mesma forma que a gente se entrega aos nossos pecados. Muita coisa nós sabemos que é pecado, nós fica caindo o tempo todo. O tempo todo a gente fica caindo. A gente é irritado demais. No próprio na questão da relação, do namoro, às vezes a gente vai lá e fica exagerando também. Então nós temos os nossos pecados. Da mesma forma que eles têm a cruz dele, tá? Ele tem a cruz dele, eu tenho a minha cruz. Então o pecado que ele tem um pecado específico, eu também tenho o meu pecado. São pecados diferentes, mas ambos são pecados, né? Então eu escolho, por amor a Deus, é aqui que entra a questão. Por amor, aqui é tudo por amor, né? Então você se entrega por amor a Cristo e você oferece sacrifício para Ele. Se você não vai fazer isso por quê? Porque você ama Deus. Como você ama Ele, você não vai se entregar ao pecado. Então, da mesma forma que muitas coisas que eu gostaria de fazer, eu não faço isso por amor. Eu sei que é errado, né? Eu vou gostar, vou. Mas eu sei que é errado, porque eu vou estar ofendendo a outra pessoa. Mas eu só consigo ter essa visão quando eu realmente tenho um conhecimento do amor divino. Que realmente eu amo. Como eu falei, o amar, ele é algo das nossas atitudes. Então, se eu amo a Deus, eu vou fazer aquilo que Ele manda eu fazer. Eu vou obedecê-lo. Isso é o amor. Não é fazer o meu desejo. Isso não é amor. Fora as consequências que isso vai trazer, né? Que eu estou falando no campo espiritual, mas assim, no campo físico vai ter consequências. Todo pecado traz uma consequência, seja física, seja psíquica, seja afetiva, ele vai trazer uma consequência. Isso é bem óbvio. Então vamos supor, por mais que a igreja fale, vamos supor assim um exemplo, que isso nunca vai acontecer. Vamos dizer, não, os homossexuais podem ter relação se casar de boa. Mesmo que ela diga isso, o que vai acontecer? Não vai mudar o fato de que, se eles fazerem isso, vai ter consequências. Eu não estou falando consequências espirituais, estou falando consequências físicas, psicológicas, afetivas. Vai ter consequências. Aí, para evitar isso que a igreja fala, para viver a castidade, para não se entregar. Porque às vezes as pessoas perderam a visão de que todas as nossas ações, tudo aquilo que a gente faz de errado, quando é algo contra a própria natureza, vai trazer uma consequência na minha vida. Traz uma consequência. Seja através da depressão, seja através da ansiedade, seja através da perda do sentido da vida, né? Vai trazer uma consequência. Então, para evitar isso, a igreja fala, não faça isso. Não faça isso. Mas é claro, que hoje em dia isso... Exatamente. Entendeu? Isso só amor. Isso só amor faz a pessoa ter essa mudança na vida, né? Claro. Então, hoje em dia é muito liberal, enfim. Onde é algo bem complexo, né? Mas a igreja ela vai ter o posicionamento dela, ela nunca vai mudar isso. Ela nunca vai mudar isso.
Aí ela fala aqui, né, também. As pessoas homossexuais são chamadas na castidade, como eu falei. Pelas virtudes do autodomínio, educadora da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental, podem, devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Então, todos são chamados à santidade. Todos são chamados à santidade. Eu vou vivendo a minha vida. Eu vou vivendo castidade. As pessoas sentem extração, seja do homem com homem, uma mulher com mulher. Também vai vendo isso, né? De forma ordenada, através com o auxílio da graça, né? Mas hoje em dia, né, isso é, digamos assim, um tema bem tenso, né? Então hoje em dia... Por quê? Porque hoje em dia cada vez está mais liberal o negócio, né? Então às vezes a pessoa fala, não, você tem que se entregar, você tem que entregar pelo que você está sentindo, né? Porque as pessoas, o que a pessoa fala hoje em dia? Não, é importante o que você sente, se você... Não, nessa frase. Se isso te deixa feliz, vai fundo. Pode ir. Você está sentindo, se isso vai te dar, se isso vai ser a tua felicidade, não tem problema você se unir. O importante é o amor, né? O amor. O importante é você amar, o importante é amar uns aos outros. Jesus é amor, Deus é amor, stop, tem que se unir aos outros, enfim. Hoje é muito liberal. E foi isso que Jesus falou especificamente, não. Ele fala, né? Queres me amar? Vai, cumpra os mandamentos. E tudo isso é questão do sentimento. Isso tudo é questão de controle. Então, que o sentimento, tipo, o nosso sentir, ele é muito, como eu falei, é muito volátil. Então, vamos supor, sei lá, não, digamos, se a pessoa sente, se aqui dali pra ela vai fazer ela feliz, a gente não pode pedir ela. Aí vamos supor o seguinte, vamos supor que tem um adulto que ele sente atração por criança. E aí, ele tá sentindo isso, ali vai deixar ele fazer, aquilo vai fazer ele ficar feliz. Vai ter que ser liberado, porque ele é feliz, é que vai trazer a felicidade dele? Não, não. Porque a gente não é animal que... Nós somos que nem os animais que são controlados pelos instintos. Nós somos seres humanos, nós temos o controle. Nós conseguimos controlar aquilo que a gente está sentindo. Então, eu como um homem, a gente como ser humano, no caso, nós devemos controlar nossos instintos. Eu não posso me basear no sentimento, porque o sentimento, como eu falei, ele é muito volátil, né, claro. Isso é bem óbvio. E basicamente dentro dessa linha, a questão da caixa homossexual é essa questão, né? Essas coisas que a gente tem que pontuar e tem que prestar atenção, certo? Então, visando essas coisas, é por isso que eu falei pra vocês, né, que a igreja nunca vai abrir exceção, nunca vai ter casamento gay. Nunca vai ter casamento gay, por quê? Porque a própria essência do matrimônio, ela induz que seja o homem e a mulher, para ser válido. Precisa. Da mesma forma, também a questão, pessoas que são transexual e mudam o sexo, também corromper a natureza na qual Deus deu. Então, a genética dele não muda porque ele mudou, porque ele estava se sentindo uma mulher ou porque ele estava se sentindo um homem. E também tem a corrupção, né? Então, a pessoa que faz essa mudança, que tem essa visão de, é homem e de repente se sente mulher, enfim, se ela mudar isso também, ela está em estado de pecado. Né? Não pode viver da coisa. Então, o matrimônio fi, a essência, a matéria, né, a validade do matrimônio, ela pressupõe as matérias, né? Então, a matéria do homem, um matrimônio, no caso, é o homem e a mulher, tem que ser ambos, né? Então, por mais vamos supor que uma mulher se viste de homem, né, e ela vai casar com outra. Aí vamos dizer que ela engana a igreja. Engana, né? Entre aspas. O matrimônio vai ser válido? Não. Por quê? Porque ela não consegue mudar a matéria que ela é. Ou seja, ela é uma mulher e uma mulher. Então o matrimônio não aconteceu. Da mesma forma que acontece, por exemplo, a ordenação. A ordenação, para se ordenar o quê? A matéria pressupõe que seja um homem. Então, se for uma mulher fantasiada de homem, a ordenação não vai cair sobre ela. Não vai cair. Por quê? Porque divinamente a matéria tem que ser homem. Não tem como mudar, nem que se faça um decreto, nem que se ordene mulheres. Por mais que ordene as mulheres, o que ela vai fazer não vai acontecer nada. Por quê? Porque a graça não caiu sobre ela. Por quê? Porque a graça pressupõe que seja um homem. Você pode se fantasiar para fazer a coisa, não vai ter validade nenhuma. Então tudo que ela fizer
não vai ter validade nenhuma. Isso é uma lei divina. Então não tem como mudar uma lei divina, ela é algo imutável. Entendeu? Então são essas pequenas coisas que o povo não entende, né? Às vezes, acho que até, ó, teve até um... Ei, Lucas. Oi? E o engraçado é que a natureza da lei divina é justamente ser imutável, e as pessoas esquecem disso. Exatamente. Acho que teve uma notícia, tipo assim, acho que teve um primeiro casal, acho que foi o primeiro casal homossexual que ganhou na igreja se casou, não sei o que, o povo mal sabe ele que Sim, não teve nada, né, meu amigo? Porque, eu vi essa notícia. né? Exatamente, até porque não tem como enganar Deus, entendeu? É assim, não, eu vou aqui, vão me abençoar e eu vou casar aqui na igreja, não sei o que. Não, amigo, tipo assim, cara, são leis e leis. Tipo, quer ser católico, não quer ser católico, ninguém é obrigado a seguir esse negócio, entendeu? Você não é obrigado. Tipo assim, vamos supor assim, se você não é católico, você quer ser homossexual, não sei o que, vai, meu amigo, vai. A quem tem que saber é, cara, se você quer seguir uma religião, você tem que estar à mercê do que ela fala. Então, cara, tudo isso é questão de, digamos assim, a orgulho, moda, não dá pra saber, entendeu? Porque, tipo assim, eles querem quem quer casar na igreja, entendeu? Mas, meu amigo, no caso, eles querem que o casamento dele seja válido na igreja. Mas aqui, tá, na católica não vai ser aceito nunca. Pronto, né? Aí não adianta. Agora, se eles querem se casar, porque hoje o orgulho deles é tão grande, né? Tipo, muitas pessoas são muito orgulhosas. Tipo assim, eles querem ir pra um lugar que tem lei, mas eles querem que eles sejam aceitos do jeito que eles são, desobedecendo as leis daquela coisa que eles querem seguir. Então, por exemplo, se eu sou católico e eu tô na igreja, tipo assim, ó, a lei é essa, não pode fazer isso, isso, isso bem aqui. Aí a pessoa, não, mas eu quero, não, mas isso é errado, não sei o que, meu filho, ó, tu não é obrigado, tu não quer, vai pra outra igreja, tem várias igrejas aí que vão te aceitar. Mas o que, que eles querem? Não querem isso, eles querem que a vontade seja feita a vontade deles. Aí briga, quer botar processo, não, vão acusar de homossexual, não sei o que. Por mais que entre o processo, a igreja celebre o casamento, não vai acontecer nada, não vai ter união, não vai ter graça nenhuma. Pode vir a lei, o Estado, pode botar assim, vamos supor que a lei da justiça e fala assim, olha, você tem que casar esse casal aqui porque eles querem ser felizes. Aí vamos lá que a igreja ela abre a exceção e vão casar, né? Porque está sendo obrigada pelo Estado. Por mais que seja obrigada pelo Estado, casou assim, na cabeça deles vão falar, eu tô casado, só que na igreja não casou merda nenhuma, porque não adiantou de nada, não vai cair graça, não vai ter as graças do matrimônio, que é um sacramento, não vai ser sujeito a efeito nenhum, a única coisa que vai ser inflada é o ego deles. E, e é isso, entendeu? É, tipo assim, e caiu a internet. Caiu a internet, voltou. Eita, voltou. Isso, voltou. Ei, Lucas. Oi. Aí eu ia comentar que por mais que o pessoal vem dar processo na igreja, né, não sei o quê, não vai acontecer nada. Primeiro porque uma lei ela não pode impor sobre outra lei. Se a igreja diz que não pode, porque é assim, então uma ordem jurídica não vai interferir em nada. Exatamente, não vai interferir em nada, né? Tipo, isso não vai ser mudado. Tipo assim, cara, tipo, é cada um vivendo sua vida. Tipo, o negócio é esse. Tipo, as pessoas querem se entregar, querem casa na igreja, isso aqui. Vem, vai, casa, sei lá, casa num civil, casa, forma suas famílias, coisas assim. Enfim, faz o que quiser. Mas assim, a igreja ela não vai mudar o que ela diz que é pra ser, entendeu? Mas a pessoa só não aceitar, tipo assim, segue a vida dela. É, tipo, cara, tem várias igrejas, várias denominações. Tipo, só que o povo é tão orgulhoso que, tipo assim, é tenso, né? E cara, eu não tô falando que as pessoas que são assim, elas não são pessoas boas, né? Tipo, realmente existem pessoas homossexuais que querem viver a vida dela, são pessoas virtuosas, são pessoas realmente boas. Só que, tipo assim, quer viver do jeito que é, entendeu? Tipo assim, existem pessoas homossexuais que são pessoas boas. Não tô dizendo que eles são pessoas ruins, né? Tipo, porque são assim. Existem pessoas que têm esse desejo, vivem assim, pessoas ordenadas, pessoas boas, pessoas que faz adoção e cuidam dos seus filhos e, e assim são pessoas boas, enfim. Tudo bem, tipo assim, tudo bem. Só que a igreja, ela é bem firme no posicionamento dela, entendeu? Cada caso, ou seja, a gente sempre vai amar a pessoa. Nós temos sempre que amar a pessoa. Mas a gente não tem que amar o pecado.
Tipo, a gente ama o pecador, mas a gente não ama o pecado. São coisas totalmente diferentes. Nós temos que respeitar eles. São pessoas humanas, são pessoas criadas, são pessoas amadas por Deus. Mas o pecado, a gente nunca vai aceitar. O pecado para nós sempre vai ser errado. Aqui é a distinção que nós temos que fazer. Às vezes a pessoa acha que quando a gente está falando do pecado, ele acha que a gente está falando dele. Mas a gente não está falando dele, a gente está falando do pecado. Tipo, é errado os atos. Mas você, a gente respeita você se você quiser fazer. Mas é errado, entendeu? Tipo assim, essa é a questão. É só isso. Né? Mas se quiser fazer, ela fala, tu tem teu pecado, tem o meu pecado, eu tenho que vencer meus pecados, eu nunca vou me entregar a eles, tentar não me entregar. Se eu cair, eu vou me confessar e é a vida que segue. Cada um com sua cruz diária, né? E aí, deixa que Deus julgue o pensamento deles. Esse é o papel de Deus, né? Não é o nosso, digamos assim, né? Amém? Isso aí.